A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje, dia 26 de dezembro, sexta-feira, chegamos ao nosso 43º dia de propósito da leitura da Bíblia todos os dias. Esse propósito a gente tem como objetivo ler a Bíblia inteira dentro de um ano. A leitura de hoje é Números, capítulo 10 ao 12. Também chegamos hoje ao nosso 5º dia de propósito de jejum, oração e separação das redes sociais. Então, nós estamos nos abstendo das redes sociais como Instagram, Facebook, Quai, TikTok, deixando que esses conteúdos produzidos e amplamente divulgados dentro dessas plataformas que não têm como objetivo a edificação, não venha atrapalhar os nossos dias de consagração ao Senhor. Então, eu tenho certeza absoluta que aquele que estiver focado no propósito, aquele que estiver verdadeiramente querendo fazer o propósito, Deus vai recompensar o seu sacrifício, o seu esforço. Deus vai honrar a sua vida. Eu já tenho percebido diferença na minha vida, eu tenho percebido o Espírito Santo me direcionando a situações onde o poder de Deus tem se manifestado. E eu tenho certeza absoluta que se você também focar nesse propósito, também participar desse propósito, tudo vai trazer uma perspectiva diferente. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai te direcionar de uma forma diferente. Você vai encarar a vida de uma forma diferente. Porque quando nós estamos direcionados pelo Senhor, quando nós recebemos o favor de Deus sobre a nossa vida, até aquilo que ia dar errado, dá certo. Até aquilo que foge dos nossos planos se torna uma bênção na nossa vida. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gostaria de hoje fazer a leitura de um texto muito conhecido, um texto amplamente ministrado e comentado no meio cristão, que é Números capítulo 12, versículo 11 em diante, que diz assim: Então rogou Arão a Moisés: Ai, meu Senhor, não queira nos infligir a culpa do pecado que tivemos a loucura de cometer e do qual somos culpados. Suplico-te, não seja ela como um aborto, cuja carne já está quase que toda consumida ao sair do ventre de sua mãe. Diante disso, clamou Moisés a Yahvé. Ó Deus, orou ele, digna-te dar-lhe a cura, eu te peço por misericórdia. Meus amados, nesse texto que nós lemos, a Bíblia nos mostra Arão pedindo por misericórdia para Moisés. Aconteceu algo onde está relatado no versículo 1 que Moisés ele se casou com uma mulher cuxita, uma etíope, uma midianita. Moisés se casou com uma mulher estrangeira. E esse ato de Moisés causou dúvidas sobre o ministério dele no coração de Miriam e de Arão. Então Miriam e Arão começaram a duvidar de Moisés, começaram a criticar o ministério dele, começaram a murmurar contra ele. Quando eles fizeram isso, eles começaram a questionar os direcionamentos. Olha só, versículo 2: Falou porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? Aí que está o problema.
Eles olharam Moisés se casando com uma mulher estrangeira e pensaram, poxa, o Senhor não falou igualmente a nós? Aquilo que ele tem não é o mesmo que nós temos? Começaram a se comparar com Moisés. Porém, o nível de intimidade que Moisés tinha, o chamado de Moisés era diferente do deles. O final do versículo 2 diz o seguinte: e Yahvé ouviu tudo isso. Ou seja, eles estavam reclamando entre eles, duvidando do ministério de Moisés entre eles, não na frente de Moisés, entre eles, pelas costas. Mas o Senhor, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, ele ouviu a murmuração, ele ouviu as críticas, ele ouviu as dúvidas. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Não se preocupe se as pessoas têm sido falsas com você, se as pessoas têm te criticado pelas suas costas. Não se preocupe. O Senhor, ele está em todos os lugares, ele tem escutado tudo que as pessoas têm dito sobre o seu respeito. Se porventura alguém tem falado algo contra você pelas suas costas, não se preocupe, porque o Senhor, ele está ouvindo. E quando o Senhor ouve, olha só o versículo 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. Subitamente disse Yahvé a Moisés, a Arão e a Miriam: vinde todos os três à tenda do encontro. Todos os três se dirigiram à tenda. Olha que coisa terrível. Eles estavam criticando Moisés, eles estavam duvidando do ministério de Moisés, eles estavam criticando as atitudes que Moisés tomava, os direcionamentos, pelas costas de Moisés. Mas o Senhor estava lá ouvindo. E o Senhor, ele olha Moisés com um olhar amplo. Eles se compararam a Moisés, mas a Bíblia nos relata que Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens da sua época. Ou seja, é incomparável a atitude, o posicionamento, a postura de Moisés com a postura dos dois. É incomparável. Mas mesmo assim, eles arrumaram um motivo para criticar, para questionar, para duvidar e para se sentir no direito de se comparar com Moisés. Sendo que o chamado de Moisés era um e o deles era outro. Aí o Senhor, que está em todos os lugares, ouvindo todas as coisas em todo o tempo, ouviu a murmuração e o que é que Deus fez? Deus, na mesma hora, chama os três para a tenda do encontro. Faz uma reunião com os três. Quero dizer para você que eu já disse que não era para você se preocupar. Quando alguém estiver possivelmente falando da sua vida, falando algo contra você. Eu já disse que Deus, ele está lá ouvindo. E agora eu quero deixar bem claro que se realmente alguém estiver falando algo, tramando algo contra você, Deus não vai te deixar enganado. Deus não vai te deixar sem um parecer. Deus não vai te deixar abandonado. Deus, ele vai revelar para você aquilo que tem sido feito em oculto. Aquilo que tiverem fazendo contra você em oculto, em secreto, Deus vai trazer à tona. Deus vai colocar às claras para que você não se engane. Então não se preocupe. Não se preocupe.
A palavra ela continua dizendo que Deus ele chama os três para a tenda do encontro, ele desce dentro da tenda e ele fala algo muito interessante. Versículo 6. Ouve, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Versículo 7. Contudo, não é assim que procedo para o meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Por que ousas falar contra meu servo Moisés? Então a ira de Yahvé se inflamou contra eles, e ele os deixou. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. Deus chamou os três, Deus revelou o pecado deles, Deus revelou que eles estavam criticando, tramando contra Moisés, duvidando do ministério dele. Deus, sabendo que eles estavam se comparando a Moisés, Deus pega e fala, olha, quando tem profetas no meio de vocês, do meu povo, eu me revelo a eles de algumas formas, através de visões, através de sonhos, mas não é assim que eu faço com Moisés, não. Aí Deus coloca ali uma característica em Moisés que quebra qualquer argumento contra ele. Deus, o próprio Deus, testifica sobre Moisés dizendo, o mais fiel dos servos de minha casa. Então eu já falei para você não se preocupar se alguém tem falado mal de você. Eu já falei para você que Deus ele vai te trazer à tona tudo o que estiver sendo feito pelas suas costas. E agora eu quero te dizer um outro algo, quero te dizer o seguinte. Seja humilde, seja verdadeiro, se dedique ao Senhor de verdade. Porque se assim você fizer, Deus vai te justificar. O próprio Senhor, ele vai te justificar. Podem falar do seu ministério, pode falar da sua vida, pode falar da sua família, pode falar das suas atitudes, pode falar o que for. Se você estiver agindo com sinceridade, se você estiver fazendo verdadeiramente a vontade de Deus, se você estiver verdadeiramente dedicado ao Senhor, pode fazer o que for contra você, que o próprio Deus, ele vai testificar sobre você. O próprio Deus, ele vai te justificar. O próprio Deus vai testemunhar ao seu favor. Então não se preocupe. Não se preocupe. A Bíblia diz que a ira de Deus se inflamou contra eles. Moisés não teve que se irar, Moisés não teve que querer vingança. Moisés não. O próprio Deus testificou em favor de Moisés e o próprio Deus se irou contra eles. Por quê? Se você anda ao lado do Senhor, se você serve ao Senhor de todo o teu coração, os teus inimigos são inimigos de Deus, porque você vive o propósito de Deus. E quando alguém se levanta contra alguém que está no propósito de Deus, meu amigo, terrível coisa é. Porque o Senhor, ele não perde nenhuma batalha. O Senhor, ele não falha. Ele não fracassa. Ele não erra. Ele não sofre dano. O Senhor é imbatível. Ele é todo-poderoso. O Senhor é o Deus que vence todas as batalhas que entra. Não tem exército numeroso demais. Não tem gigante grande demais. Não tem cidade com muros fortes demais para impedir o poder de Deus. Então não se preocupe. Não interessa quem tem se levantado contra a sua vida. Não interessa quem tem se posicionado contra você. O Senhor é quem vai te justificar. O Senhor é quem vai te justificar.
Olha só como que Deus ele luta contra aqueles que estavam falando mal de Moisés. Versículo 10. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença da pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Então, o sacerdote ele olha para sua irmã e ele reconhece que ela estava tomada por uma lepra que tomou o corpo dela de forma instantânea, ou seja, a ira de Deus, a maldição vinda da parte do Senhor contra aquela mulher. Ele revelou o que estava por dentro, por quê? O coração dela já não estava puro, então Deus colocou para fora a impureza. Agora todos que olhavam para ela viam que ela era impura, uma mulher leprosa. Temos que tomar cuidado para a lepra não tocar nas nossas almas. Para a lepra não tocar no nosso coração, no nosso entendimento, gerando dúvida, gerando inveja ao ministério de outras pessoas. Porque quando a lepra toca no nosso ser, ela se espalha e ela toma conta. E se essa lepra for espiritual, porque nós estamos se levantando contra servos de Deus, Deus ele não deixa nada em oculto. Deus ele justifica aqueles que são teus. Quando Arão ele reconhece que Miriam estava tomada de lepra, então aí chega no texto que nós lemos, versículo 11, 12 e 13. Ele pede para Moisés, ora a Deus, para que Deus livre a gente desse pecado e que nós somos culpados de ter cometido, nós fomos loucos de ter cometido. Aí é o momento que Moisés ele se mostra verdadeiramente aquela pessoa que o Senhor testificou, o mais humilde de todos, o mais fiel de todos. Quando Arão pede, ora por ela, intercede por ela, para que ela não fique dessa forma. Aí Moisés ele tem nas mãos dele a liberdade para fazer o que ele quiser. Deixa Deus castigar os seus inimigos ou atende a petição? Ele olha aquela situação e ele decide orar a Deus para que Deus não consumisse ela, para que Deus não acabasse com a vida dela. Que alguém leproso teria que sair de dentro do acampamento. Moisés ele clama ao Senhor e ele pede para Deus retirar a doença daquela que se levantou contra ele. Quando a Bíblia diz que nós temos que amar aquele que nos odeia e orar pelo aquele que nos persegue, é sobre isso que a Bíblia está dizendo. Já pensou se hoje Deus revela a todo mundo que fala mal de você? Já pensou se hoje Deus ataca todos que têm falado mal de você? Será que você usaria esta situação para que o nome de Deus fosse glorificado, para que o amor de Deus fosse pregado? Ou você se alegraria com o ataque da parte de Deus contra os seus inimigos? Porque tem servo de Deus, pessoas que se dizem servo de Deus, que ora para Deus matar o povo. Mas nós vemos aqui que Moisés ele não ora para Deus matar o povo. Moisés ele ora para Deus curar aquela mulher. E Deus, sendo justo, ele fala, ela foi atacada por lepra, então ela vai ter que sair de dentro do meio do povo, ela vai ter que ficar 7 dias em observação do lado de fora. E depois de 7 dias, quando ela voltar, ela vai poder
ser reintegrada ao povo. Então Deus, ele perdoa, ele atende a oração de Moisés, mas ele também não livra da consequência das atitudes. Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. Não tente, não pense em fazer justiça com as próprias mãos, porque o Senhor é justo. O Senhor nosso Deus, o Senhor, o teu Deus, ele vai te justificar. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração, quero orar pela sua vida. Antes de receber essa oração, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like aí no vídeo e se prepare para fazer o propósito no dia de amanhã. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a vida dos teus filhos, reveste com o teu poder, com a tua graça, com o teu Espírito. Coloca, Senhor Jesus Cristo, o teu favor sobre a vida do teu povo. Que o Senhor, meu Pai, venha tocar do alto da cabeça até a planta dos pés. Que o Senhor, meu Deus querido, venha trazer a paz, a tranquilidade, tirar toda a opressão do maligno, revestir com o teu Espírito Santo e com o teu poder, encher o teu povo de autoridade. Em nome de Jesus Cristo, coloca, Pai, a paz que excede todo entendimento no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Livra, Senhor Jesus, de toda preocupação, de toda desconfiança. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que os teus filhos possam estar prontos para entregar ao Senhor aquilo que o Senhor exige, que é a fé, a confiança. Que nós possamos confiar que o Senhor está no controle das nossas vidas, que o Senhor é justo juiz e que o Senhor vai nos justificar. Independente da situação, independente do que aconteça, o Senhor vai nos justificar. Nos ajude, Pai, a se manter firmes no teu propósito, firmes, Senhor Jesus, fazendo exatamente aquilo que agrada ao Senhor. Que nós não nos corrompemos, Pai. Que nós possamos permanecer. O maior fiéis feirão à do tua Brasil palavra, tem ao teu nome, propósito, Serasa. E tem para que milhões se de ofertas para porventura você manter seu nome livre de pendências. Tchau, tchau, alguém dívida. questionar Não perca essa chance de organizar as algo finanças sobre no nós, maior feirão do Brasil, o Senhor o Feirão da tenha Serasa. somente coisas boas para falar de nós. Nós vemos que quando Arão e Miriam se levantaram contra Moisés, o Senhor testificou que ele era um homem humilde, que ele era um homem fiel ao Senhor. Coloca sobre nós, Pai, a humildade. Coloca no nosso coração a humildade, que nós possamos aprender com o Senhor Jesus, que foi manso, que é manso e humilde de coração. Nos ajude, Pai, a refletir Cristo onde quer que nós formos, independente da situação. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até o dia de amanhã. Em nome de Jesus.